Convido você a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, verso 35. Vou ler um versículo e depois a gente vai pular para o capítulo 5. Então você mantém aberto, porque a gente vai abordar todo o capítulo 5 de Marcos nessa palavra de hoje. E o meu tema é chamados a atravessar, fé que liberta, cura e ressuscita. Deus tem um chamado e uma missão para a sua igreja. E tudo começa com uma palavra que a gente gosta de ensinar aos nossos filhos desde pequeno, que é obediência. Obedecer a Deus nos permite viver coisas grandiosas. Todos os pais querem que seus filhos sejam obedientes. E o Senhor também espera obediência do seu povo. Veja, no verso 35 está escrito: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Esse texto é no momento em que Jesus estava cercado de multidão. Sempre Jesus, de alguma maneira, está envolvido com multidões. Mas não foram poucas vezes que Jesus destacou alguém no meio de uma multidão ou abriu mão de uma multidão para poder atender uma única pessoa. Deus tem propósitos eternos. E quando a gente vem a um culto e que tem várias pessoas, eu posso dizer que tem uma multidão à minha frente, não conheço a história de cada um, não sei como está o coração de cada um, não sei quais são as dúvidas, não sei quais são os sonhos, mas Deus conhece profundamente cada um que está sentado aqui. Deus sabe, inclusive, das suas palavras antes que elas cheguem à sua boca. Deus sabe dos seus sentimentos, sonhos, medos mais profundos. Alguns você não consegue nem pôr para fora, mas Ele conhece. Jesus, estando com uma multidão, Ele disse: está na hora da gente ir para o outro lado. E essa ordem de Jesus coloca eles numa situação que nenhum deles esperava. É quando eles pegaram o Mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade, mas que por causa dos seus ventos fazem ondas volumosas e muitas vezes colocam em perigo os seus viajantes. E lá estavam os seus discípulos, e estava Jesus, o mar começou a se agitar, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Os discípulos desesperados, tentados jogar água para fora, acorda e chacoalha Jesus e diz: o Senhor não se importa que a gente morra. E Jesus, apenas com a palavra, manda o mar ficar quieto e o mar se aquieta. E eles têm uma grande admiração no coração deles quando eles começam a perguntar: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? E a partir daí a gente entra no capítulo 5. Jesus vai se revelar como aquele que tem poder para libertar pessoas. Ele vai se revelar como aquele que tem poder para transformar corações, como aquele que tem poder para curar coisas incuráveis. E por fim ele vai demonstrar poder para ressuscitar pessoas. Então quem é esse? E todo instante a Bíblia está afirmando: este é o Senhor dos senhores, esse é o Rei dos reis, esse é o que tem o poder sobre toda a terra, sobre ele está toda a autoridade, não só ventos e mares lhe obedecem, mas toda a criação obedece, todo ser obedece, qualquer demônio o obedece e submete, porque ele é o Rei dos reis. Então no capítulo 5, eu convido você a acompanhar na sua Bíblia, talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da sua, pois a minha a revista é Nova Almeida atualizada. Então diz assim no verso 1 do capítulo 5: Jesus e seus discípulos então chegaram a outra margem. Ele fala que tem que atravessar, atravessou, e chegaram à terra dos Gerazenos, algumas vão colocar como Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo.
andava sempre, de noite e dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Altíssimo? Porque por Deus peço-lhe que não me atormentes. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Em outra versão, a NVI vai dizer: multidão é o meu nome, porque nós somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando por ali, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos para que entremos nele. E Jesus permitiu. Vemos Jesus, então, abrindo mão de uma multidão para poder encontrar com um único homem. Esse homem parecia solitário, mas quando é abordado, logo vem uma frase que espanta: qual é o seu nome? E da sua boca não sai o seu nome, da sua boca sai o nome de uma entidade. E ele diz: Legião é o meu nome, ou na NVI, multidão é o meu nome. Ele parece estar sozinho, mas existe uma multidão dentro dele, o perturbando, o oprimindo. E ele vive numa situação degradante. Nós não sabemos o que aconteceu com esse homem. Nós não sabemos qual foi a brecha. Nós não sabemos o que permitiu que ele vivesse o que estava vivendo. Nós não sabemos se ele era casado, se ele tinha filhos, qual que foi a sua condição. Fato é que parece que ele foi piorando aos poucos. A família tentou contê-lo e não conseguiu. Chegou ao ponto de colocar correntes nas mãos, nas pernas dele, e ele quebrava essas correntes como se fosse um fio qualquer. Era de uma força descomunal. Esse homem era intranquilo, impaciente, irritável. Diz que ele foi morar lá no sepulcro, e parece que lá foi a melhor maneira de contê-lo, porque ele ficava lá, a família ficava cá, e estava tudo certo. Ele resolveu viver entre os mortos. Diz que ele ficava noite e dia, gritando, e diz que ele não parava, e toda pessoa que não dorme se torna irritável, de uma paciência quase inexistente, de uma agressividade à flor da pele. Esse homem se tornou agressivo, e parece que num ímpeto de tentar conter as próprias dores, ele ia rasgando a sua carne com pedras. E quando Jesus se aproxima, está lá esse homem, irritado, bravejando, gritando com ele, parecendo mais um bicho do que gente. Afinal, ele estava completamente desfigurado, possivelmente os seus cabelos grandes, barba grande, cheio de cortes pelo corpo. A Bíblia diz que ele estava sem roupa, completamente nu. E quando ele chega à presença de Jesus, Jesus faz uma pergunta que talvez muitas pessoas não fizessem mais. Uma pergunta que muitas pessoas na rua não ouvem mais se fazer. E a pergunta simples é: qual é o seu nome? Quantas pessoas nos relacionamos que não sabemos os seus nomes? Por quantas pessoas passamos por ela e parece que elas não têm nome? Até que alguém se importa e pergunta qual é o seu nome. E até hoje nós não sabemos o nome dele. Porque o que sai da sua boca não é a sua voz. O que sai da sua boca não é a sua fala, mas são demônios que dizem assim: nós somos legião, porque aqui somos muitos. E o nome procura por uma identidade. Quando alguém fala o seu nome, é só você. Há alguns que não são nem pelo nome, alguns são chamados só pelo apelido. Tem uns que nem gostam, que falam o seu nome verdadeiro, preferem ser chamado pelo apelido. Tem alguém aqui assim? É? Então não gosta. Nós temos alguns, eu não vou falar não, mas nós temos alguns lá na igreja, uns nomes estranhos, né? Eles gostam de ser chamado de Júnior, de Neto, né? Porque tem algum nome que talvez seja mais difícil. O nome da avó da minha esposa, né? Não vou falar o nome dela não, mas ela gosta de se chamar ela de Nina, não tem nada a ver o nome dela com Nina, né? Vovó Nina, o nome dela não tem nada a ver com Nina.
Eu tinha um amigo que o apelido dele é Nando, né? Todo mundo chamava ele de Nando, porque o irmãozinho dele colocou de Nando. E quando alguém não conhece ele, não tem intimidade, diz, ô, seu Fernando, ele diz, meu nome não é Fernando. Qual que é o seu nome? É o Anderson. O que Nando tem a ver com Anderson? Mas a identidade, ela está presa ao nome, a como nos chamam. E Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Jesus conhece você pelo seu nome. E Jesus convida você a conhecer as pessoas também pelo nome. Mas conquanto tivesse ali tantos demônios, diz que apenas com uma palavra, Jesus resolveu a questão. E os demônios pediram, né? Por favor, não nos mande embora, nos mande para os porcos. Quantos porcos eram? 2.000 porcos. E Jesus aceitou e disse, tudo bem. E eles foram para os porcos. E aquele homem se viu liberto. Qual que é o primeiro ponto, observação que eu quero trazer para a igreja? E ora, isso pode ser aplicado à igreja, isso pode ser aplicado à sua vida. A primeira é, vá aos perdidos. Jesus nos chamou para atravessar com um propósito, vá aos perdidos. A missão de Deus, nós precisamos ter sensibilidade. Às vezes ele vai mandar a gente sair de uma multidão para tratar apenas com uma pessoa. Filipe estava num avivamento, mas Deus tirou ele para poder falar com um eunuco. E esse eunuco, que era da Etiópia, levou a palavra de Deus para a Etiópia. Há momentos que Deus coloca a gente em regiões ou em lugares estratégicos para falar com pessoas que também serão estratégicas para o avanço do Evangelho. E ali estava Jesus indo atrás de um homem que traz uma aplicação muito clara para a gente. Há pessoas que, se nós não formos até elas, elas nunca virão à igreja. Tem igreja que está esperando as pessoas virem até a igreja. E a igreja, ela não é atrativa a esse ponto, só se a pessoa já estiver naquele meio caminho andado, querendo ir a uma igreja. Do contrário, ela não é atrativa a esse ponto. A ordem de Deus para a igreja é que a igreja fosse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, vá até os pecadores. Jesus foi acusado quantas vezes de pregar a pecadores, a se relacionar com pecadores. Jesus esteve com prostitutas ao ponto deles falarem, se ele fosse profeta, saberia quem ela é. E Jesus sabia, só que Jesus estava transformando essas vidas. E a igreja foi chamada para ir para fora. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. A igreja foi chamada a ir a pessoas que jamais virão aqui. Então, como igreja, orem a Deus e pergunte onde que Deus quer que vocês vão, onde que vocês precisam chegar, quais pessoas vocês precisam quebrar barreiras para falar do evangelho para elas, quais multidões nós temos que abrir mão para poder falar para uma pessoa, para aquela pessoa que a gente acha que não tem mais jeito. Mas lembra-se, basta uma palavra de Jesus, e uma palavra de Jesus faz com que toda incredulidade se quebre. Eu fui para o seminário, e eu tive a grata alegria de, quando voltei do seminário, eu vi amigos meus que eu nunca imaginei que iam se converter, convertidos. E eu ainda encontrei alguns fanáticos, sabe? Naquele primeiro amor, intensos. E eu falei, gente, eu nunca imaginava isso. O cara que era o traficante da galera agora está pregando o evangelho. O outro que não falava nada com nada, agora está até inteligente porque está falando das coisas de Deus. Como que o Senhor transforma pessoas? Não se engane, Deus não se agrada de uma vida ou de uma igreja ou de uma comunidade que fica fechada nela mesma. O chamado nosso é ir para fora. Temos que pensar em estratégias, temos que pensar em maneiras, mas você não precisa ir muito longe. Há pessoas da sua família, há vizinhos seus, há colegas de escola, faculdade, pessoas no trabalho, pessoas numa academia, pessoas com quem você encontra diariamente, talvez num balcão de padaria, que você pode passar a perguntar qual é o seu nome.
Talvez tem pessoas que você encontra todo dia e você não sabe o nome. Veja a diferença que vai ser você chegar lá na padaria que você sempre compra e você não sabe o nome, e você chegar lá e falar: ô Juliana, bom dia. É outra coisa quando você sabe o nome. E todas as vezes que alguém te trata bem, sabe o que você fala dessa pessoa? Ela é simpática, né? Toda vez que uma pessoa é agradável com você, toda vez que uma pessoa te elogia, sabe o que você fala? Ela é simpática, gostei dela. Por quê? Porque ela te elogiou. Elogie as pessoas, quebre barreiras, fale do amor de Deus, e você vai ter a oportunidade de alcançar quem jamais viria até aqui. Mas depois que você alcançar, elas virão e serão um instrumento nas mãos de Deus para transformar muita gente. Então, primeira coisa, vá aos perdidos, vá àqueles que jamais virão até a igreja. Segundo, tenha coragem de investir em pessoas que já foram manchadas pelo pecado, já foram dominadas pelo império das trevas, mas uma vez transformadas, podem ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Então, se o primeiro é vá aos perdidos, o segundo é envie missionários. Olha que estranho, se você continuar a leitura, vai dizer o seguinte, verso de número 13 em diante, diz então que a manada se precipitou, então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Verso 15, aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Nunca eles tinham visto aquele homem controlado, e aquele homem agora está controlado. Passaram a ter medo de quem? De Jesus. Se quem eles não controlavam foi controlado, agora eles têm medo de quem? De Jesus. E diz que aquele homem que antes era perturbado, antes ele não parava quieto, ele estava sentado. Aquele homem que estava nu, agora está vestido. Aquele homem que era um louco, como é que ele está agora? Em perfeito juízo. Perceba que a Bíblia conta apenas flashes. Não fala para a gente quanto tempo ficou lá. Não fala como é que ele arranjou essas roupas. Não fala como é que as coisas aconteceram. Mas esse foi o estado que eles encontraram aquele homem. E aquele homem, depois de toda essa transformação, faz um pedido. E o pedido que ele faz a Jesus é: deixe-me ir contigo para onde o Senhor está indo, deixa eu te seguir como os outros estão te seguindo. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Pai, não quero ser comigo não. Você antes vai para a sua casa e vai falar para todos como é que Deus usou de misericórdia para com você. Olha que estranho. Eu vou falar um outro tópico aqui, mas eu vou adiantar ele. Nós temos aí 3 orações. Olha que interessante. Primeira oração é dos demônios, porque os demônios vão falar assim: deixa-nos ir para os porcos. Pediu a Jesus. E Jesus falou o que para eles? Sim, Jesus permitiu. Depois a gente vai ver que as pessoas da cidade, por causa de tudo que aconteceu, pediu para que Jesus saísse da cidade. E o que Jesus disse para elas? Tá bom, eu estou indo. Agora um homem convertido e transformado faz o pedido a Jesus: deixa eu te seguir. Jesus diz o que para ele? Não. Jesus já te disse não. Quantas vezes a gente vai ouvir o não de Deus? E o não de Deus não é para nos ferir. O não de Deus para nós é sempre por algo muito maior. Então, Jesus diz assim: você não vai comigo. Você vai voltar para os seus e falar tudo que Deus fez. Diz que esse homem volta para sua casa. E como não estivesse satisfeito, diz que ele vai a Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades gregas. E ele prega nessas 10 cidades, e diz que essas 10 cidades ficam maravilhadas com aquilo que Deus fez na vida dele. Um homem alcançado, recém-convertido, recém-liberto, é enviado para falar de um testemunho, sabe qual? O que Deus fez na vida dele. E várias pessoas foram alcançadas, possivelmente o primeiro missionário na região da Transjordânia. Veja só como é que são as coisas. Quanto tempo você tem de crente? O que Deus fez na sua vida? Você já tem algo para compartilhar. Você já tem algo para falar. Você já tem algo para demonstrar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida.
Ah, mas eu não conheço a Bíblia toda. Não precisa. É desejável que você cresça no conhecimento bíblico, mas não precisa. Para falar de Jesus, você pode falar o que você já sabe e aquilo que Deus já fez na sua vida. Igreja, vá aos perdidos e tenha coragem de enviar missionários. Orem por isso. Ore para que os seus filhos tenham desejo de servir ao Senhor. Ore para que os seus filhos tenham vontade de cruzar fronteiras, irem a lugares que ninguém chegou ainda, para poder pregar o Evangelho. Terceiro, pregue com fidelidade, independentemente dos resultados. Jesus, ele, quando permite que aqueles demônios entrem naquela manada de porcos, diz que cerca de 2.000 porcos morreram. A mesma mensagem pregada por o gadareno é a mesma palavra pregada para aquela cidade, mas não se engane, pessoas diferentes respondem de forma diferente essa mensagem. Há pessoas que vão ouvir a mensagem e vão, agarrar e dizer, essa é a transformação da minha vida. E há pessoas que vão rejeitar a palavra do Evangelho. Nós temos uma cidade inteira que rejeita Cristo. Um dos motivos, Jesus gerou um grande prejuízo para eles. Eu não sei se alguém entende aqui de porco, né? E de porco vivo. Quanto que é o quilo do porco vivo? Eu tenho em memória, no ano de 2021, porque uma pessoa me deu essa referência, eu pregando essa mensagem, que era R$ 7,50 o quilo do porco vivo. Eu gosto de fazer essas contas, sabe? E eu fui pesquisar com qual quantidade ou peso um porco era abatido. E hoje, 90 a 100 quilos. Eu falei, não, naquela época eles não davam muita comida, não. Vamos pôr só 50 quilos, né? Vamos falar que eles abatiam com 50 quilos. E fui fazendo as contas. Então, quando você faz as contas, gente, dá mais de R$500 mil. Falei, vamos colocar uns filhotinhos de porco também que morreu, que não foi só grandão, não. Então, no mínimo, Jesus deu um prejuízo de 200 a 300 mil reais naquele lugar. Olha que doideira. E a verdade é que, se tocar nas nossas finanças, pode ser que muitos não queiram Jesus. Se tocar na nossa estabilidade, pode ser que a gente não queira mais Jesus. Se tocar na nossa saúde, pode ser que nós não queiramos mais Jesus. Uma cidade inteira mandou Jesus embora, porque Jesus ali trouxe para eles muito problema, mesmo que pudesse ser a salvação da vida deles, porque eles estavam presos a um único evento, a um único momento. Então, nós, como igreja, precisamos pregar o Evangelho com fidelidade. Há pessoas que vão abraçar e há pessoas que vão rejeitar. Há pessoas que, quando se convertem, elas vão ter grandes prejuízos. Grandes prejuízos. O ladrão não pode roubar mais, olha só. Se converteu, não pode roubar mais. Quem está na prostituição precisa agora de um outro emprego, de um outro trabalho. Quem tinha negócios errados precisa repensar. Dependendo de onde você está, você tem que pedir demissão. Dependendo do relacionamento que uma pessoa tem gente que tem 1, 2, 3 famílias. E às vezes a gente toma um susto porque isso acontece no meio da igreja. Mas quem recebeu a Cristo não pode mais continuar nessa condição. Então, para alguns, parece que receber a Cristo é um grande prejuízo. Então, nem todo mundo vai abraçar o Evangelho. Mas nós precisamos pregar com fidelidade. Pastor, eu tenho essa vida assim, eu quero andar com Deus, mas não consigo corrigir essas coisas. Tem que pregar o Evangelho com fidelidade. Essa é a nossa missão. Igreja, casa de pedra. Vá aos perdidos, envie missionários, pregue o Evangelho com toda diligência. Quarto, depois que a cidade manda Jesus embora, Jesus entra no barco e vai para outro lado. E quando ele chega no outro lado, verso 21, diz assim,
tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Perceba, Jesus chegou no outro lado, se tinha uma multidão lá com o endemoniado dentro dele, depois tinha a multidão da cidade, ele cruza o mar, tem outra multidão. E dentro dessa multidão, novamente, um homem se aproxima diante dele. Um homem que tinha certo prestígio na sociedade, um homem que tinha uma imagem para zelar, mas ele estava vivendo uma dor. A dor era, a filha estava tão doente que podia morrer a qualquer momento. E quem é pai sabe, fazemos qualquer coisa para os nossos filhos, não é isso? Quem dera se quando os nossos filhos estão doentes, nós pudéssemos ficar no lugar deles. E o pai, no tamanho do desespero, talvez já tinha procurado médico, já tinha procurado tanta coisa, mas ele disse: eu vou procurar esse Jesus. E ele era o líder da sinagoga, e naquele tempo, todo mundo que era de uma sinagoga estava com uma ordem: não se envolva com esse Jesus. Mas era a filha dele. E quando as coisas tocam tão profundamente assim, a gente suspende o juízo e a gente corre atrás de recursos. E aquele homem então se humilha, no meio de uma multidão, parece que ele abre o espaço, ele se ajoelha na presença de Jesus e diz: Senhor, vá comigo à minha casa para que minha filha viva. E Jesus disse: eu vou. Só que no meio do caminho, eles caminhando, uma mulher que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, uma espécie de menstruação que não parava. 12 anos. Essa mulher possivelmente estava anêmica, possivelmente faltava um tanto de vitamina naquela mulher. 12 anos perdendo sangue. Foi um monte de médico, gastou o seu dinheiro todo com médico, com remédio, nada deu certo. Mas ela ouviu sobre a fama de Jesus. Ouviu dizer que havia alguém que estava fazendo uns milagres que nunca tinha se visto. Cego estava vendo, coxo estava andando, milagres extraordinários, mão esmirrada voltando ao normal, paralítico andando. E ela disse: eu já sei, eu vou até onde esse homem está. Eu não vou falar nada com ele porque minha vergonha é grande, mas eu vou devagarinho e vou lá e vou encostar nas suas vestes e serei curada. Isso é fé, hein? Ele não precisa falar nada, ele não precisa saber quem eu sou, eu só vou encostar nas suas vestes. E de repente está lá Jairo andando com Jesus. Você já andou no meio da multidão? Você com pressa? E você quer andar rápido, tem alguém na sua frente, você tenta passar para o outro lado, só que ele está acompanhado de Jesus, ele tem que andar no ritmo de Jesus. E a filha lá, doente, uma multidão apertando Jesus, talvez ele está assim: meu Deus, abre essa multidão, que esse pessoal saia da frente. E quando a mulher toca em Jesus, diz que a mulher foi curada instantaneamente. Aí Jesus faz o que Jairo não esperava, ele para a caminhada e diz: pronto, agora que dificultou, E ele fala: quem é que me tocou? E os discípulos falam: Jesus, está todo mundo tocando em você, está todo mundo chegando perto e tocando, como assim quem tocou? Ele: não, alguém tocou em mim de um jeito diferente, porque de mim saiu poder. E diz que vem uma mulher trêmula, que não sabia ainda quem era Jesus, porque, não sei, será que ela ficou imaginando que Jesus ia tirar dela o benefício dado? Spurgeon que fala isso. Ô mulher insensata, o Salvador iria retirar de você a bênção que já tinha sido entregue. Ela ainda não sabia quem era Jesus, mas ela se apresenta toda nervosa, trêmula, e diz: olha, fui eu. E Jesus olha para ela e diz o quê? Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Precisamos ir aos perdidos, precisamos enviar missionários, precisamos pregar o evangelho, mas uma igreja não pode deixar de crer em curas e milagres. Amém. Igreja, continua crendo em curas e milagres,
Porque um crente, quando não acredita mais em curas e milagres, só está vivendo o dogma da fé. Não está vivendo um relacionamento com Deus. Não está vivendo o que a palavra de Deus diz, que o mesmo que fez milagres ontem, faz hoje. Talvez você tenha experiência de milagre na sua vida, eu tenho. Foi uma dificuldade para a gente engravidar, temos 2 filhos, glória a Deus por isso. A minha cunhada não podia ter filho, tem filho. Os médicos disseram que era mais fácil ganhar na loteria. Destruiu com eles. Pô, não tem jeito de vocês engravidarem. Engravidaram. Alguns disseram, agora joga na loteria, né? Mas Deus abençoou. Deus fez um milagre. Uma vez meu filho foi internado, ele tem asma, e teve então as ites toda, bronquiolite, tudo que teve. Ele teve coqueluche no primeiro mês de vida. Quase morreu no primeiro mês de vida. Oramos, dentro daquela semana, uma criança morreu com o mesmo problema no lugar que a gente estava. Imagina o desespero do nosso coração. E ele sobreviveu, e ele foi, depois com 5 anos, eu acho, internado. Já tinha dado um monte de medicação, não melhorava a saturação. Fui chamado, minha esposa estava com ele no hospital, fui chamado lá e disse, ele vai ter que ir para o CTI. Minha esposa ficou muito mexida. Ele não estava deixando ninguém lavar o nariz, e parece que ele viu aquela cena. E eu falei, pode deixar que eu lavo, daqui a pouco ele fez assim, pode limpar meu nariz, né? E fiz, mas o quadro dele estava ruim. E a médica falou assim, ó, não tem jeito, ele vai ter que ir para o CTI. Eu, tá bom. Ela foi chamar a médica, nós tivemos 20 minutos com o Isaac. E por 20 minutos nós oramos para que Deus fizesse um milagre. A médica voltou, aí olhou e falou assim, mas esse menino não está em condições, não precisa ir para a CTI. Aí a outra disse assim, não, mas ele estava ruim. Ela quase que ficou parecendo mentirosa, né? Eu falei, não, ela está falando a verdade, mas o tempo que ela saiu e foi te chamar, nós oramos por ele. E ele, então, tomou uma medicação no quarto mesmo, e no outro dia ele ganhou alta. Deus continua fazendo milagres. Já tive a graça de orar por pessoas e ver curas instantâneas. E já orei também e não curou ninguém. E já orei por mim e não curou ninguém, não me curou. Uma vez eu fiz uma oração para uma pessoa na igreja, chamávamos todo mundo assim na frente, e eu perguntei, qual é o seu problema? Eu tenho um problema na coluna. Eu orei. O homem foi curado da coluna. Aí no outro domingo ele falou, pastor, eu queria te agradecer porque o senhor curou minha coluna. Eu falei, não fui eu que curei, não. Nós oramos juntos, quem curou foi o Senhor. Expliquei. Aí no final ele ainda falou, tá bom, pastor, mas muito obrigado por ter me curado. Eu falei, não vai entender mesmo, né? Contei isso na 8ª. Aí uma pessoa ouviu e falou assim, pastor, eu entendi o que você falou, mas eu tenho um problema na coluna, você podia orar por mim? Eu falei, posso orar, irmão? Claro, mas eu também tenho um problema, tá bom? Então, você ter um problema não impede você de orar por ninguém, porque isso tem a ver com agir de Deus. Igreja, se não orar por coisas grandiosas, não verão. Mas Deus é soberano, sim, mas Ele estabeleceu o caminho, e o caminho que Ele estabeleceu foi a oração e a pregação. Já tem os salvos? Tem, mas Ele mandou a gente pregar o Evangelho, porque é pela pregação que as pessoas são alcançadas. Ele criou o meio, e Ele mesmo disse, não pense quem duvida que vai receber alguma coisa da parte de Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e que Ele se torna presenteador, recompensador, galardoador dos que o buscam. Então Deus nos deu o caminho, que é a oração. Se Deus quiser Ele faz. Se Deus quiser Ele faz tudo. Mas muitos milagres que nós vemos na palavra de Deus, são porque pessoas clamaram. Bartimeu clamava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os discípulos falaram, você está precisando, vamos te levar lá. Não foi isso, sabe o que os discípulos falaram? Para de gritar. E diz que ele gritava mais alto. Tem hora que tem que desobedecer, tá vendo? Ele desobedeceu os apóstolos e começou a gritar mais alto. Jesus disse, quem é que está gritando? É um cara lá, né? Um cego. Chama ele. E eles vão lá, né? Vai rápido, Jesus te chamou. Diz que num salto ele se levanta. E ele pergunta, o que você quer, meu filho? E ele diz, eu quero ver. E Jesus
abre os olhos do cego. Por meio do quê? Oração. Tem que orar. E se nós não orarmos por coisas grandiosas não acontecerão. Ou pelo menos nós não veremos essas coisas. Tem hora que a gente ora por umas coisas que as pessoas riem. Mas quando dá certo, aí as pessoas, tem que dar a mão à palmatória. Uma vez, uma menina, eu adolescente, e eu conversei com os adolescentes hoje antes do culto, Eu tenho uma alegria de falar para adolescente, porque eu acho que é a idade que a gente pode colocar tudo ali dentro para poder a coisa funcionar. Se tiver uma adolescência com Deus, a vida é com Deus. E adolescente acredita em tudo. Adolescente tem maior coragem, entendeu? Eu tenho a fase de fanatismo, os pais ficam preocupados, deixa o menino ser fanático, uma hora isso equilibra. Eu tinha uma época até para call center eu ligava para evangelizar os caras do call center, O que você deseja? Falar de Jesus. Fazia de tudo, para poder pregar o evangelho. Uma menina teve um gatinho, o gatinho foi atropelado. Aí morreu o bichinho, eu vi a menina aflita. E eu fui orar pelo bichinho. E orei para que Deus pudesse ressuscitar aquele bicho. E quando ninguém esperava, o que aconteceu? Não ressuscitou. Mas se ressuscitasse, que coisa extraordinária que seria. Mas às vezes a gente passa por isso, gente. Eu já tentei orar por tudo quanto é coisa. Quem se converteu e leu, quem tiver fé e mandar um monte mudar de lugar, não é possível que você não testou. Senhor, aquele monte ali, pulou. Viva a fé, creia em milagres, ore por curas. Quando seu filho, alguém da família passa um problema, primeira coisa que você tem que fazer é orar e não é a última coisa. Tem hora que a igreja fala assim, agora, só nos resta orar. Como se orar fosse... Gente, orar é a coisa mais importante. Ora e leva para o hospital. Pode ser que no caminho é curado, pode ser que você nem precise sair de casa. A oração resolveu. Eu creio que Deus responde oração. Não é psicologia, não é palavra positiva, é ação de Deus. E se a igreja não acreditar nisso, ela morreu. Porque você está vivendo como não crente, que não tem expectativa de que Deus continua gerindo a nossa vida. Então, creia em milagres, não perde isso não. E por último, aqui é o ouro, o último. Profetize ressurreições. E profetizar aqui é proclamar, é pregar, porque é pela pregação que ressurreições espirituais acontecem. Jesus chegou no meio dessa bagunça toda, a mulher sendo curada, Jairo aflito, chega um servo dele e diz, por que você ainda está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Tem gente que não sabe dar notícia não, você já reparou? Tem gente que é péssimo para dar notícia. Uma senhora uma vez na igreja falou assim comigo, pastor, eu era um presbítero ainda, meu sobrinho foi lá me dar uma notícia. Ele sentou do lado da minha cama e falou assim, mamãe, sabe fulano de tal? Sim. O Senhor chamou e ele foi. Ela falou assim, ele não sabe dar notícia, não foi um negócio assim que ela ficou assim, estressada. Eu falei, ei, irmã, mas dar notícia é sempre difícil, É sempre difícil. Às vezes a gente não sabe dar, às vezes a gente não tem tato, às vezes a gente não tem jeito. Por que você está incomodando o mestre? A sua filha já morreu, não tem mais jeito. Gente, eu fico pensando na cabeça de Jairo. Quanta culpa. Ele deve ter pensado, por que eu não procurei Jesus antes? Talvez ele ficou com raiva até da mulher. Por que essa mulher apareceu? Se essa mulher não tivesse aparecido, mas se ele tinha um pouquinho de bom senso, ele pensou, mas calma aí, a minha filha tem 12 anos e tem 12 anos que ela estava sofrendo isso. Ela também precisava da ação de Jesus. E no meio disso tudo, diz que Jesus não se importou com a informação. Ele olhou para Jairo e falou assim, Jairo, não tema, tá? Apenas creia. Apenas creia. E ele chega, entra lá e diz, que vocês estão chorando aí? A menina não está morta não, só dormiu. E todo mundo que estava chorando começa a
rir, a debochar. Havia pessoas contratadas para chorar, sabia disso? O velório contratava pessoas para chorar. E eles eram mal profissionais, que eles tinham que chorar e estavam rindo. Se fosse eu, contratualmente falava, não pago mais, né? Aí Jesus entra no quarto, chama apenas o pai, a mãe, chama Tiago, Pedro e João, entram naquele quarto e Jesus fala Talita cumi, que não é o nome dela. Já vi gente que você, aquela menina chamada Talita, não é o nome dela, tá? Talita cumi, que significa menina, levante-se. E diz que aquela menina se levantou para a glória de Deus, algo extraordinário. A gente vê essa história. A gente fala, Jesus ressuscitou, né? Gente, imagina você ver uma ressurreição. Imagina uma menina morta. E de repente ela se levanta. Então, a missão da igreja, profetizar ressurreições, não tem nada de pentecostal ou extraordinário. É pregar a palavra de Deus e crer que Deus continua chamando mortos para a existência. Romanos 3 diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a pregação, o chamado, o anúncio do evangelho, e a pregação não é púlpito. Tem muito presbiteriano defendendo que pregação é púlpito. Pregação é toda oportunidade que você tem de falar de Jesus. Você prega no púlpito, você prega na casa, você prega na escola, você prega numa sala de aula, você prega no seu trabalho, onde você tiver oportunidade, anuncie a mensagem de Jesus. E é por essa mensagem que vidas são transformadas, que mortos são trazidos à existência. De manhã eu falei 3 ressurreições na Bíblia. Essa menina que foi ressuscitada, o filho da viúva de Naim, que já tinha 1 dia que estava morto, e Lázaro, que estava 4 dias morto. Uma estava pouco morta, outro médio morto e outro muito morto. Né? É lógico que morto é morto, não importa o tempo. O fato é que todos só precisaram de um chamado. De quem? De Jesus. Vem a existência. E veio a existência. Igreja, não tenha medo de ir para os perdidos. Aí a nossa teologia ajuda demais, tá? Porque se você acredita que tem eleitos, que tem predestinados, você já tem uma certeza. Você vai pregar e vai ter resultado. Você vai para a colheita e você vai voltar com as mãos cheias. Jesus disse, e ele não é mentiroso, os campos já estão brancos para a ceifa, mas precisa ainda de trabalhadores. Nunca é demais trabalhadores, tá? Estará sempre precisando, sabe por quê? A colheita é grandiosa. Uma igreja não faz sozinha, um pastor não faz sozinho, um presbitério não faz sozinho, uma denominação não faz sozinho, um país não faz sozinho. Eu tive a oportunidade de estar na Coreia do Sul, em Lausanne, foram mais de 200 nações juntas. Tu imagina, 200 nações reunidas, igrejas espalhadas no mundo inteiro. O evangelho está se expandindo e nós precisamos de muitos trabalhadores. Quando o coração da igreja abraçar essa visão, a gente vai ter um avivamento espiritual. É possível ver as paredes se alargando, é possível ver os lugares se apertando. Não tem alegria maior para uma igreja do que ver uma igreja lotada. Só que a igreja não pode ficar lotada muito tempo, não. Tem que abrir espaço logo, porque senão não chega mais gente. E como é que abre espaço? Aumentando a igreja. Eu lembro quando adolescente, o pastor fez um desafio à igreja, o pastor Edson Campos. Ele fez um desafio à igreja, de em 1 ano crescer 100 membros. E nós éramos uma igreja de 100 e poucos membros. Como que essas visões são apaixonantes? Aí, sabe o que o conselho disse para ele? Pastor, nós já temos 10 anos, não cresceu isso? Aí sabe o que ele respondeu? Então está na hora, né? Já está retesado aí há muito tempo. Agora está na hora da grande colheita. E ele apaixonou a igreja com essa visão. E os adolescentes, foi o que eu falei para vocês, que eu fiz teatro, dancei street dance, eu fiz de tudo. E a gente enchia a igreja e enchia de jovens. Na galeria subia aquela turma e não pensa que o pessoal estava de oba-oba não, estavam louvando a Deus. E quando desafiaram, a gente foi todo mundo para frente, para os primeiros bancos. E a igreja agitou com a presença daqueles adolescentes.
E a gente enchia os templos e começou a chegar mais gente. Aí você imagina um culto em que as pessoas ficavam do lado de fora, cheio de janelinhas, pessoas colocando cadeira do lado de fora e não tendo lugar. Aí nós aumentamos o templo. A igreja cresceu, né? Porque o evangelho foi pregado. Mas isso também tem que ter, renovos. Porque senão ela pode depois cair de novo. A igreja é viva, precisa ser alimentada. Então, para encerrar, que já está muito comprido, conclusão, irmãos, vão aos perdidos, envie e orem para que na igreja surjam missionários, proclame o evangelho com fidelidade, creia no sobrenatural e profetize vida onde há morte. Jesus continua trazendo a existência.